que é que acontece na prática aqui no Brasil? É que, infelizmente, a questão do armamentismo, salvo raras e honrosas exceções dos nossos parlamentares, se tornou aquilo que a gente popularmente costuma chamar de cenoura de burro. Ninguém quer resolver essa pauta. Ninguém quer dar uma solução à questão das armas, porque isso é uma bandeira forte de campanha. Fabrício, eu liguei meu Instagram essa semana e eu vi o Benê Barbosa lá falando você também falando, você fez uma live inclusive no seu canal, falando sobre o novo decreto que saiu essa semana e eu não entendi muito bem, eu queria que você resumisse o que aconteceu, qual foi a mudança, alguns estão elogiando, eu não entendi. Ontem eu tentei explicar alguma coisa, depois mandaram mensagem dizendo aqui que eu tinha errado. Vamos ao especialista. Fabrício, o que mudou agora nesse decreto de anteontem? Na verdade, Timóteo, foi uma portaria, né? O que a gente teve foi a publicação da portaria 166, a portaria 166 do COLOG. Historicamente, as atividades do tiro desportivo no Brasil, elas são reguladas por portaria. Nós tínhamos vigente a portaria 150, né, que traz as normas gerais para as atividades dos chamados CACs, os colecionadores, atiradores e caçadores, mas a norma que estava vigorando, ela se referia a decretos anteriormente vigentes. O atual governo, ou o atual regime, né, porque é difícil a gente chamar isso apenas de um novo governo, mudou radicalmente essas regras, instituiu novos decretos. Nós já temos 2 novos decretos publicados. O primeiro foi lá no primeiro ato, lá em janeiro, o 11.366, e em julho nós tivemos o decreto 11.615. E esse decreto, pessimamente redigido para as atividades do tiro, extremamente restritivo, ele carecia de uma regulamentação. E essa regulamentação veio agora por meio da portaria 166. A grande novidade, por assim dizer, não é efetivamente uma novidade, na verdade é uma frustração, porque havia uma certa esperança de que essa regulamentação fosse racionalizar um pouco as questões em torno da atividade, né, permitindo que o esporte continue existindo. Mas não foi isso que aconteceu. O que a gente viu foi exatamente o contrário. A portaria se estabeleceu em termos até mais rígidos do que o que estava previsto no próprio decreto, e a partir desses termos, o que nós teremos no futuro não muito distante é a inviabilização completa do tiro esportivo no Brasil. São normas que são inatingíveis, né? Para você ter uma ideia, para o indivíduo conseguir manter um acervo minimamente competitivo, ele vai ter que praticamente morar no clube de tiro, né? Porque se exige a participação em 26 presenças dele no clube, em eventos distintos, tendo que participar de competições, sendo que dessas competições a gente tem a exigência de que algumas delas sejam de nível nacional. Então, para aquele atirador mais antigo, que pratica já várias modalidades, é inviável, é completamente impossível se adequar às novas exigências. Então isso vai acabar desidratando o esporte, né? Algo que é, infelizmente, absolutamente inconstitucional, completamente ilegal, mas como vocês vinham muito bem dizendo aí, isso tudo valeria num Estado democrático de direito. Como a gente não tem mais isso, a gente vê uma sucessão desse tipo de norma, uma sucessão de ilegalidades, uma sucessão de inconstitucionalidades que são impostas porque não tem quem se contraponha a elas. O único poder que poderia fazer isso parece que está hibernando, infelizmente. Ô Fabrício, são 9h59, estamos conversando com o professor Fabrício Rebelo, especialista em defesa em segurança pública e falando sobre armas de fogo também a respeito dos CACs, essa portaria que foi liberada pelo governo nesta semana. Fabrício, em relação à quantidade de armas, eu vi uma postagem falando que o governo agora teria a autonomia, vamos dizer assim, para fiscalizar nas casas e criminalizar quem tivesse maior quantidade de armas acima do permitido. Queria que você explicasse isso.
Essa portaria ela estabeleceu, né, o decreto já sinalizava isso, quantidades bastante reduzidas de armamento. O atirador agora ele volta a ser classificado em níveis, né? Isso foi um sistema que existiu no Brasil há alguns anos e que foi abandonado porque era completamente inócuo, mas isso voltou a ser agora implementado e o atirador ele vai poder, se ele for nível 1, ele tem a possibilidade, que é o nível básico, né, quase todo mundo vai se enquadrar, de ter apenas 4 armas de uso permitido. Para que ele tenha outras armas, para que ele tente ter um acervo maior, ele vai precisar galgar outros níveis. E esses níveis são praticamente inatingíveis, como eu vinha colocando. A grande novidade nesse sentido é que não houve a preservação dos direitos de quem já tinha armamento, né? Não houve pelo menos a preservação do direito integral de quem já tinha esses armamentos, porque isso sempre aconteceu, sempre que se instituía uma regra nova no tiro aqui no Brasil, havia a preservação de que quem já tinha uma quantidade maior estava ali com seu acervo garantido. O que hoje se fez foi uma preservação exclusivamente das armas que voltaram a ser consideradas de uso restrito, porque nós tivemos uma alteração gigantesca nisso no governo Bolsonaro. Havia regulamentado os calibres, de modo que praticamente tudo passava a ser arma de uso permitido, né? Tudo em relação à arma curta, evidentemente, né? As armas longas, os fuzis sempre continuaram restritos, mas o governo atual fez uma mudança absolutamente radical à técnica, sem nenhum tipo de critério, por assim dizer, científico, né, a ponto de ter colocado armas de calibre 22 como armas de uso restrito. Se elas forem armas semiautomáticas, elas são consideradas agora armas de uso restrito. E o que é que a portaria faz? Ela impõe que o atirador, no momento da renovação dos seus registros, ele faça a adequação do seu acervo. Então, se, por exemplo, ele tiver armas de uso permitido, além da quantidade que o nível que ele vai ser enquadrado permite, ele vai ter que se desfazer dessas armas. Um exemplo simples, o indivíduo tem 5 armas de uso permitido e ele vai ser enquadrado no nível 1, porque não há efetivamente como ele passar para o nível 2. E aí ele só pode ter 4, então ele vai ter que dar fim a uma dessas armas. Então é o início de um processo verdadeiramente confiscatório. Não é explícito, não é ir tomar as armas na casa das pessoas, mas que força ele a se desfazer desse equipamento excedente. Se ele não se desfizer, ele aí sim sofre uma série de consequências. Ele não vai ter o seu documento renovado, e uma vez que ele não tenha o documento renovado, o governo atual criou restrições que abrangem até a expedição de passaporte. Rapaz. Se alguém tiver um registro de arma vencido, não consegue nem expedir nem renovar um passaporte, por exemplo. Então é uma política que é autoritariamente voltada ao desarmamento. E a gente nunca pode esquecer que quando a gente fala de desarmamento aqui no Brasil, se alguém disser que defende o desarmamento, você pode dizer imediatamente que essa pessoa é alguém ditatorial, autoritário, porque o Brasil é um dos únicos países do mundo que submeteu a questão das armas de fogo a uma votação popular, a uma consulta pública, o referendo lá de 2005, e a população fez uma opção, a opção de continuar tendo acesso às armas. Então, tudo que se faz no Brasil hoje, ou desde então, voltado ao desarmamento, são ações absolutamente autoritárias e antidemocráticas. Absurdo. Ô Fabrício, uma pergunta aqui. Para quem tem arma no Sinarme, Polícia Federal, teve alguma surpresa, mudança recente? Essa norma, a portaria 166, ela é específica para os atiradores, colecionadores e caçadores, os CACs. A regulamentação para a Polícia Federal, ela atingiu apenas a questão da nova classificação dos calibres, embora o decreto 11.615 autorize a permanência da posse de quem tinha arma, que era considerada de uso permitido, né, porque na Polícia Federal, para o cidadão, só são comercializadas as armas, só são autorizadas as aquisições das armas de uso permitido, e armas que no governo Bolsonaro eram consideradas de uso permitido e que passaram a ser de uso restrito, o decreto assegurou essa posse
não só a posse, como a possibilidade de aquisição ainda das respectivas munições. Mas essas armas ficam restritas em relação à obtenção de porte, como regra isso, embora existam aí algumas interpretações divergentes, e as principais alterações se dão na questão da aquisição, porque se consolidou uma interpretação que é completamente ilegal, de exigir que o indivíduo que quer comprar uma arma demonstre a efetiva necessidade daquela arma. Por que eu digo que isso é legal? Porque a gente tem no Estatuto de Desarmamento, que é uma das normas mais restritivas do mundo, a gente tem previsões diferentes. O que é que o Estatuto diz? Quem quer comprar uma arma precisa declarar a efetiva necessidade. Declaração é um documento unilateral pelo qual o indivíduo assume a responsabilidade em relação ao conteúdo. A demonstração de efetiva necessidade, por lei, é reservada para o porte de arma, que é um direito mais amplo, é o direito de circular com o armamento. O governo igualou as duas coisas. Ele já tinha feito isso lá em 2004, no primeiro governo Lula, tinha feito isso. Isso foi corrigido, quanto tempo isso levou? 14 anos. No final do governo Temer, foi só quando se conseguiu corrigir essa distorção legal, que é, falando quase como um eufemismo, que é uma flagrante ilegalidade. E o governo Bolsonaro ratificou essa correção, levando isso para decreto, mas agora nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que infelizmente na questão das armas de fogo é muito mais ideológico do que técnico, do que jurídico, né? Essa é uma realidade. O próprio Supremo autorizou que o governo fizesse essa equiparação e transformou, reescreveu a lei, pegou o Estatuto de Desarmamento e reescreveu. Disse assim, olha, o Congresso, os deputados e senadores estabeleceram 2 critérios diferentes, mas eu vou dizer que é a mesma coisa. Eu vou exigir a mesma coisa para os dois. Por quê? Porque eu quero. E o Congresso silenciou. O Congresso não falou nada, deixou passar essa alteração que foi feita na lei, por inicialmente decisão do Supremo Tribunal Federal, e agora nos decretos do governo. O governo alterou isso, consolidou essa alteração. É uma forma de impor coercitivamente o desarmamento aqui no país. Vanessa. Fabrício, tudo bem? Muito bom ter você por aqui falando desse tema tão importante com a gente. Fabrício, me fala uma coisa, você acha que existe ainda alguma possibilidade, a gente tem aí a bancada da bala, né, no Congresso Nacional, algum meio legal de tentar conter, a gente sabe que existe a juristocracia, como estávamos falando, em uma série de outros mecanismos, mas existe algo que, do ponto de vista legal, algum dos nossos deputados aí possam fazer para tentar conter esses avanços, já que a gente tem um plebiscito, né, que foi feito popular, onde mostra que a população brasileira não é a favor dessas medidas que estão acontecendo de maneira arbitrária. Então, do ponto de vista jurídico, você acredita que exista alguma esperança? Ô, Vanessa, excelente pergunta. Primeiro, satisfação minha estar por aqui. Juridicamente, em teoria, sim, existem mecanismos. O Congresso é justamente o poder, no Legislativo Federal, é o poder que está incumbido de fazer o contraponto a eventuais avanços do Executivo e até mesmo avanços do Poder Judiciário nas suas decisões, né? Isso o sistema constitucional é previsto assim. Então, em relação, por exemplo, aos decretos que foram publicados pelo governo e que são normas que exorbitam muito o poder regulamentar, que avançam contra a Constituição, basta a gente observar que a Constituição Federal impõe ao Estado, né, à União, todos os entes federativos, a fomentação do esporte, né? Ele tem que desenvolver, tem que fomentar as práticas esportivas formais e não formais. E os decretos que foram publicados, e isso foi declarado pelo próprio presidente da República, tem o propósito de inviabilizar o esporte. Então são decretos que já nascem flagrantemente inconstitucionais. Então eles poderiam, por exemplo, ser derrubados por projetos de decreto legislativo. O decreto legislativo é um mecanismo que o Congresso tem para te sustar a eficácia de atos do Poder Executivo que exorbitem as suas atribuições. Então, existiria essa possibilidade. É um projeto que tramita muito semelhantemente a um projeto de lei, ele passa nas duas casas e precisa ser aprovado nas duas por maioria simples. Além disso,
há sempre a possibilidade de alteração na lei. Por exemplo, se podia alterar o Estatuto do Desarmamento e eliminar esse requisito da efetiva necessidade para aquisição de arma de fogo. Isso, inclusive, remonta absurdamente, né, as pessoas, muita gente não sabe disso, ao período da Alemanha, lá na década de 1930. Isso veio um conceito que veio de lá, foi imposto lá, e eu acho que os nossos ouvintes sabem a que eu estou me referindo, a gente, às vezes não pode falar isso de modo muito explícito aqui, mas é daquela época esse conceito, se passou a exigir efetiva necessidade para que não se permitisse o acesso às armas de um determinado segmento que acabou sendo vítima do Holocausto que a gente viu lá naquela época. E isso poderia ser alterado, retirando-se esse requisito da legislação. Agora, o que é que acontece na prática aqui no Brasil? É que, infelizmente, a questão do armamentismo, salvo raras e honrosas exceções dos nossos parlamentares, se tornou aquilo que a gente popularmente costuma chamar de cenoura de burro. Ninguém quer resolver essa pauta. Ninguém quer dar uma solução à questão das armas, porque isso é uma bandeira forte de campanha. Então, isso se traduziu, ou passou a se traduzir, em puro capital eleitoral. Em toda a eleição, são diversos os candidatos que vão a público, aqueles que vão fazer arminha com a mão, que vão prometer que vão resolver finalmente a questão das armas de fogo, que vão agora propor projetos para melhorar o acesso, para respeitar o que foi decidido no referendo. E assim que assume o mandato, essa pauta esfria. Isso vem se repetindo já há décadas aqui no país. Então é uma verdade dura, mas que precisa ser enfrentada. Não há vontade política do nosso Congresso de resolver isso. E não houve sequer vontade política de resolver isso no governo anterior. O governo anterior não fez absolutamente nada para alterar a legislação, a lei sobre armas de fogo. Ele promoveu mudanças substanciais na questão dos decretos, dos regulamentos. Foram mudanças extremamente positivas, mas extremamente também voláteis. Bastou mudar o governo e tudo isso foi desfeito, porque não houve a preocupação com uma alteração legal. Então, é algo que existe na teoria, mas que na prática a gente não vê, não consegue ter sequer esperança de que seja efetivamente implementado. 10 horas e 12 minutos. Fabrício, muito obrigado pelas informações. Um grande abraço. Desde já, um feliz 2024 para você, sua família, seus filhos. E que no próximo ano estejamos juntos aqui na Brado Rádio. Parabéns aí, o Fabrício que apresenta todas as segundas, o Visado, obviamente, nas últimas semanas o Fabrício estava internado, já está bem, graças a Deus, e também tinha feriado, né? Foram 2 segundas aí, uma Natal e outra Ano Novo. Fabrício, muito obrigado, até a próxima. Ô Timóteo, satisfação minha, um grande abraço a você, Vanessa, ao Pedro, a Rebeca que estão aí, a toda a equipe da Brado, a nossa audiência, uma satisfação integrar aqui essa equipe, meus votos também de um excelente 2024 a todos, que seja um ano muito melhor do que foi 2023. Abração.